Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao meu Instagram. E para quem não conhece os meus conteúdos aqui na internet, eu produzo conteúdos relacionados a cinema, comunicação, arte e linguagens no geral. E hoje eu vim trazer para vocês, a pedidos, a resenha super rápida de uma HQ que eu li recentemente e que eu achei muito interessante compartilhar algumas impressões de leitura com vocês, que é a HQ Intrusos. Para quem não conhece o autor desta HQ, Adrian, não sei se é Tomin, mas ele é norte-americano, ou seja, estadunidense, né? E ele é um cartunista contemporâneo, ainda tá vivo, tá produzindo, tem Instagram, inclusive, que eu achei o Instagram dele. E ele fez essa HQ muito interessante, chamada Intrusos, e aqui você vai conseguir encontrar 5 contos, ou seja, não é uma HQ com uma história só, você vai encontrar 5 histórias diferentes, 5 perspectivas diferentes sobre pequenos problemas, pequenos dramas da vida dos personagens principais que fazem parte, digamos assim, de dramas muito relacionados ao nosso tempo, né? São dramas de época, digamos assim, dramas muito do mundo contemporâneo, né? Do mundo urbano, do mundo da internet, do mundo conectado. Comentando especificamente sobre as histórias, a história de abertura, eu quero fazer um comentário um pouco mais aprofundado sobre a história de abertura e a história que mais me tocou. A história de abertura se chama Breve Histórico da Arte Conhecida como Hortescultura. Sim, gente, esse é o nome do primeiro conto. Essa história, eu me identifiquei muito com ela, então foi uma identificação por conta da minha história de vida. É uma história que vai contar o drama de um cara, de um homem que inventou um novo tipo de arte, quer divulgar essa arte para as pessoas, quer mostrar o seu valor como criador, etc. Ou seja, nada mais é do que uma história para falar um pouco, né, para comentar um pouco do que é fazer arte no mundo de hoje. E eu me identifiquei claramente com essa história porque, como eu estudei arte e tenho uma formação como atriz, eu acho que todos os artistas, de certa forma, independente da linguagem com o qual esses artistas trabalham, eu acho que a gente vive mais ou menos os mesmos dramas. Então, é um drama de falta de reconhecimento, é um drama de tentativa de provar seu trabalho, de mostrar que de fato seu trabalho é inovador, que ele é diferente ou que ele pode ser diferente. E também o drama de você divulgar o seu trabalho, quantas pessoas desmerecem o seu trabalho de certa forma, até que você consiga se provar, consiga fazer um nome, consiga mostrar que seu trabalho tem qualidade. Isso é algo muito difícil e você tem muita concorrência hoje em dia, né? Porque você tem muita gente produzindo muita coisa legal. E essa primeira história conta um pouco desse drama desse homem que cria um novo tipo de escultura que ele acha que é super inovadora, super diferente, que as pessoas deveriam ter essa escultura na casa delas e tudo mais. Você acompanha reflexões sobre ser artista, sobre criação, sobre esse cotidiano de você criar e tentar vender sua criação e tentar mostrar sua criação pro mundo. Então, gostei muito desse primeiro conto, mas o conto que eu mais gostei particularmente foi o terceiro, que se chama Tradução do Japonês. Sim, os nomes, os títulos dos contos são muito inusitados. O que mais me chamou a atenção nesse conto não é o conteúdo em si, é mais a forma como esse conteúdo foi trabalhado. Eu falo muito sobre forma e conteúdo nos meus vídeos, claro, muito en passant, não me aprofundo teoricamente sobre isso, porque é um assunto muito complexo, mas esse conto, ele é super curto, ele tem um personagem, que é um narrador, que você vai conhecendo ao longo da história, mas você não tem rostos. Toda a história é contada através de paisagens ou objetos. É como se fosse uma história contada através da fotografia. E nesse sentido, me lembrou muito o que o cinema é, assim, na sua forma mais elementar. Nada mais é do que contar uma história através de várias fotografias em movimento. Por algum motivo, que eu não sei explicar, porque não necessariamente às vezes a gente consegue elaborar racionalmente as nossas relações com arte, com linguagem, com a obra de arte, digamos assim, né? Tem instâncias que são não racionais quando a gente se relaciona com uma obra. E eu acho que aconteceu isso comigo, assim, em relação a esse terceiro conto. Foi o que eu mais gostei, foi o que eu mais me apaixonei, foi o que eu mais me senti tocada. E eu não sei explicar pra vocês. Acredito que a razão disso esteja na forma como ele foi feito, nas coisas que são ditas, né, as palavras que foram usadas, sobre o que está sendo contado, sem rosto, sem pessoa, é só um narrador, é só uma voz. E você entra um pouco na mente desse narrador, como se essas imagens fossem frames da memória do próprio narrador, assim, sabe, de certa forma. Então eu gostei bastante. Bom, se você já leu ou conhece o trabalho deste cartunista, não esqueça de dar um like, de deixar um comentário e compartilhar o vídeo. Até mais!